Passamos ao debate sobre esta lei, agora chumbada pelo Tribunal Constitucional. São convidados desta edição Bruno Nunes, do Chega, Paulo Núncio, do CDS, Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista e Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Todos muito boa noite, sejam bem-vindos a esta edição. O Tribunal Constitucional considerou que esta norma leva a uma desagregação da família, a uma violação dos direitos consagrados, que põe em causa, efetivamente, aquilo que é o direito ao reagrupamento familiar. Se o Chega considera que o direito à família é menos válido quando se trata de imigrantes do que quando se trata de cidadãos nacionais. O direito à família, mas à família dos portugueses, e essa de facto é a nossa grande preocupação. Por um Portugal melhor. Bem-vindo ao canal onde a política fala direto ao povo. Aqui vais encontrar entrevistas exclusivas com políticos portugueses, debates construtivos e conversas sérias sobre os desafios reais que Portugal enfrenta. O nosso objetivo é simples: dar voz a quem tem o poder de mudar o país e responsabilizar quem não o faz. Sem filtros, sem edições tendenciosas, só a verdade. Por um Portugal mais justo, transparente e melhor para todos. Subscreve para não perderes nenhum episódio, porque um país melhor começa com uma conversa honesta. Sabe que o problema é precisamente a retórica de tentarmos alavancar a necessidade, precisamos de imigrantes, a necessidade das fronteiras abertas durante 10 anos. Sobre a gestão do Partido Socialista, nós tivemos uma bandalheira em Portugal que resultou numa política de portas abertas que os tais imigrantes que nós tanto nos preocupamos com a família deles, assistimos a viver aos 20, aos 30, aos 40 dentro da mesma casa, em antigos abrigos para porcos no Samoco, a serem escravizados, e parece que dá jeito à esquerda e à esquerda radical, que começa no Partido Socialista, de dizer que os direitos humanos destas pessoas, quais direitos humanos? Reagrupamento familiar, deixe-me só concluir, reagrupamento familiar, quando assistimos aos fluxos migratórios a entrar em Portugal, onde é que estão as mulheres? Que vêm do Indostão, onde é que estão as mulheres? Quando assistimos que apenas vêm os homens? Antes de olharmos para a questão humanista, porque se olharmos meramente para a questão humanista, achamos que podemos deixar toda a gente entrar e depois as pessoas entram, não têm condições e vivem como ratos. De que forma é que essa bandalheira pode ficar prejudicada se esses homens puderem viver com as suas famílias, as suas mulheres? De que forma é que nem sequer deviam cá estar? Devia ter existido coragem para trancar a entrada, para fechar. E, portanto, não estaríamos a falar de reagrupamento familiar, o reagrupamento familiar era lá. Não era aqui, permitir que acontecesse o que está a acontecer. Sabe que aquilo que aconteceu hoje, o Tribunal Constitucional não pode ser, nós não queremos, eu já disse hoje isto num debate que tive com o Pedro Delgado Alves e volto a repetir, nós não queremos, como no Brasil, uma judicialização da política, nem uma politização da justiça. Nós não queremos uma democracia de magistrados nem de juízes. Nós não queremos o Alexandre Moraes em Portugal. Mas queremos uma coisa que seja clara, o cumprimento da Constituição. E temos um problema, que ao final de 6 anos finalmente veio à tona d'água. Há algo que se dizia que éramos loucos. Mas neste momento, esta Constituição não serve às necessidades da atual conjuntura. Neste momento, um cidadão português que entre no Brasil consegue mais rapidamente a nacionalidade brasileira do que um brasileiro que chega a Portugal. Isso é falso. Sabe porquê? Porque há a dispensa do visto CPLP. Por isso nem sequer é verdade. Existe a dispensa do visto para CPLP. Esta agora correu-lhe mal. Repara, não pode ser esta a postura, faz a pergunta e não deixa responder. Continuar? Posso ser? Relativamente às relações com os países da CPLP, Bruno, de facto, nós tivemos algumas críticas, quer do presidente brasileiro, quer do presidente angolano, lembrando até se Portugal, que encabeça esta lei, estará disponível para que os seus cidadãos sejam tratados de igual modo nestes países. Admite que esta lei possa ter como consequência para alguns portugueses imigrantes, fora do país. Deixa-me fazer aqui um enquadramento para não achar que eu fui injusto consigo, porque depois disse, quando estava a falar com o Fabiano, que estava a falar da nacionalidade. Não falou. A abordagem que fez foi da entrada no país. E o que nós estamos a discutir não é da nacionalidade. Isso é um assunto completamente diferente. Eu falei da nacionalidade. A lei da nacionalidade é um assunto que não está em cima da mesa neste momento, que não estamos a discutir. Estamos a falar de um assunto completamente diferente, que é a lei dos estrangeiros, que é completamente disparo. Não tentem misturar os assuntos todos, porque estamos a misturar assuntos e aqui o que estamos a falar é equiparado à dispensa do visto CPLP e não à emissão de nacionalidade, ou à autorização de nacionalidade, ou o conferir a nacionalidade. Em relação a Lula da Silva e João Lourenço, vou-lhe dizer o seguinte. Olha, João Lourenço, para nós, é um ditador sanguinário, que o Partido Socialista não se preocupa muito com o apoio que lhe dá e com a mão que deu sempre ao MPLA e com a vergonha que foi sempre para os portugueses, da forma como expulsou
os portugueses que foram espoliados e retornados e roubados pelo MPLA. E, portanto, ouvir de alguém que é um ditador, que nunca cumpriu sequer o acordo do Alvor de 75, que tinha que obrigatoriamente depois de assinar com os senhores do Partido Socialista, um acordo que desbarataram o nosso território e que dizia que tinha que obrigatoriamente existir a autodeterminação. Nunca existiram eleições livres em Angola. Portanto, de Angola estamos resolvidos, não levamos lições de moral, muito menos acerca de democracia ou do que quer que seja. Quanto a Lula da Silva, quer dizer, já hoje falámos da judicialização da política, de termos um juiz que manda no país e de alguém. Mas não vamos fugir ao tema, portanto, porque independentemente dessas opiniões, quer Lula da Silva, quer o presidente angolano, estão à frente de países onde há milhares de portugueses. Não é por causa de estar à frente do país da Coreia do Norte que eu vou respeitar um ditador. Eu não respeito Nicolás Maduro. Eu não respeito Nicolás Maduro com o Partido Socialista e, no entanto, temos lá portugueses. Portanto, não vamos mostrar as coisas. Nós somos um Estado soberano. Somos um Estado com muitos anos de história. 900 anos de história. E, portanto, não quero entrar na questão, não é agora a questão histórica aqui que interessa, nós não temos que levar lições de moral, nem do Brasil, nem de Angola, nem seja de quem for. Sabe que a determinada altura eu ouvi, ainda, olha, acerca dos imigrantes, ouvi recentemente, por exemplo, no bairro do Talude, o embaixador de São Tomé e Príncipe a dizer: isto não é Portugal. Isto é uma vergonha. Isto foi o que o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, colocaram em Portugal, a viver em cima das fezes da maneira como estão. Aquilo é o que querem e não é Portugal, não é o embaixador de São Tomé que tem que resolver este problema em Portugal. O embaixador de São Tomé devia fazer o seu papel de diplomata e devia repatriar e ajudar a repatriar as pessoas que ali estão. O acordo do Chega com o Governo, com a AD, coloca inclusive em cima da mesa o facto de olharmos para a meritocracia e de capitalizarmos a entrada de imigrantes com, de facto, estatuto que possam ser necessários para Portugal. Meritocracia. Ao invés de se ouvir a esquerda a falar, sempre, hoje se calhar porventura depois de eu falar já nem sequer vão dizer isto, que é sempre a dizer: precisamos de gente para as obras, precisamos de gente para a agricultura, precisamos de gente para as limpezas. É o discurso deles. Nós precisamos de gente com capacidade de trabalho, mas que possa contribuir de facto para a segurança social, porque a mentira que dizem constantemente da sustentabilidade da segurança social, basta olhar para o relatório do Tribunal de Contas emitido em janeiro, que diz que se continuarmos com esta política de imigração, teremos uma insustentabilidade da segurança social a muito curto prazo de tempo, porque estas pessoas também envelhecem, porque estas pessoas também vão precisar do Serviço Nacional de Saúde, que, aliás, já hoje em dia subcarregam o Estado. Agora, o que tem acontecido é colocá-los em gueto, colocá-los em barracas e achar que isto assim vão controlá-los para terem mais votos. Esqueçam. Primeiro, não me incomoda, não é a questão de... Nós não somos contra a imigração. Nós não queremos a imigração de portas abertas. Olha, ao contrário, por exemplo, este fim de semana, no Expresso, que é um jornal desta casa... Ouvindo a declaração que fez no início... Não, vou dizer. Aparece algo que é uma retórica que tem seguido nesta lógica do debate que eu acho que é grave. Henrique Raposo, que é desta casa, faz um artigo de opinião que diz que damos o visto gold e deixamos os nómadas digitais, que para ele é uma situação tão grave, não se querem relacionar com a sociedade, como se compararmos isto com um muçulmano radical que não deixa a mulher sair à rua ou um negro que só sabe viver em barracas. Está no título do artigo dele. E o problema é este, é quando comparamos o que não é comparável. É quando tentamos dizer que o princípio da proporcionalidade ou que o princípio da igualdade deve ser visto onde não é igual. O que não é igual deve ser tratado com equidade e não com igualdade. E, portanto, nós temos uma altura que em Portugal, se tivermos, e o Chega foi sempre muito humanista na questão de colocar que nós queremos uma imigração por cotas. Nós defendemos que existem setores de atividade que precisamos de imigração. E isso é que colocámos em cima da mesa com a AD e que negociámos com o governo da AD de dizer que temos que olhar para as cotas e perceber, porque depois dizemos, nós chamámos os empresários. Deixe-me colocar outra pergunta, como sabe, estamos mesmo no final e era muito importante, quer para o Paulo Lúcio, quer para o Bruno, que me respondam a esta questão, como vê, estamos mesmo a terminar, se eu não lhe fizeste a pergunta agora, não teremos tempo. É um descalabro para o próprio governo da AD, por exemplo. Muito obrigada aos quatro.